Olá pessoal, eu sou Samuel Cardoso e hoje vou falar das eleições municipais 2024 e o município de referência é Serra do Ramalho. Eu vou falar de 4 qualidades que você precisa observar ao escolher o seu pré-candidato ao pleito do Poder Legislativo. E eu te peço, assista este vídeo até o fim e depois faça as suas observações que eu estarei recomendando aqui no vídeo e acerte nas escolhas que você vai precisar fazer para que no fim você seja bem representado. A primeira qualidade que eu destaco é que o pré-candidato ele precisa ter conhecimento do município. A segunda qualidade que eu destaco é que o pré-candidato precisa ter conhecimento dos partidos políticos. E a terceira qualidade é a respeito das propostas e conhecimentos políticos do pré-candidato. Quarta qualidade, a decisão consciente do eleitorado para o bom desenvolvimento do município. Pessoal, antes de continuar, quero falar do porquê escolhi o Poder Legislativo para apresentar neste vídeo. É porque o Poder Legislativo ele é o responsável por registrar todas as decisões tomadas pelos nossos governantes. O Poder Legislativo ele é responsável por fiscalizar o trabalho dos nossos governantes. É o Poder Legislativo que é responsável também por fazer leis que protejam nossos direitos e é o Poder Legislativo que tem a responsabilidade de garantir que as leis sejam cumpridas. O Poder Legislativo tem as prerrogativas de investigar qualquer irregularidade ou corrupção no governo e tomar medidas para corrigir esses problemas. Portanto, infelizmente, as pessoas têm dado mais atenção ao Poder Executivo do que à composição da Câmara Municipal. Então, vamos voltar para as 4 qualidades que falei. A primeira qualidade que o pré-candidato precisa é conhecer o município de Serra do Ramalho, que está em voga aqui no vídeo. Serra do Ramalho conta hoje com uma população de 34 mil pessoas, segundo o último censo. Das 34 mil pessoas, aproximadamente 20 mil pessoas são aptas para votos válidos. Serra do Ramalho, sabemos que pertencia anteriormente ao município de Bom Jesus da Lapa. Era habitada pelas populações ribeirinhas e, em sua maioria, remanescente de quilombos. Em 1973, a região foi decretada para a desapropriação pelo governo federal em vista da construção da represa de Sobradinho e da necessidade de reassentar os moradores desalojados pela obra. Em 1976, o povoamento da região foi intensificado pelo assentamento das populações desalojadas. O projeto de assentamento, intitulado como Projeto Especial de Colonização de Serra do Ramalho, a maioria das 1.000 famílias que foram instaladas em Serra do Ramalho era dos povoados de Pau a Pique, Bem-Bom, Barra da Cruz, todos situados no município de Casa Nova. As famílias eram compostas de beiradeiros, ou seja, indivíduos que tiravam do rio diretamente ou indiretamente o seu sustento. Estas famílias foram assentadas em um casebre e um lote de 20 hectares, em um sistema de agrovilas. O sistema de agrovilas separava os lotes a serem cultivados do local de moradia, ambos distantes do Rio São Francisco. Segundo o projeto original, as agrovilas concentrariam as casas dos colonos, aproximadamente 250 por agrovila. Os serviços públicos, comunitários e religiosos e o comércio foi concentrado na Agrovila 9, onde abrigava a administração do projeto e a cooperativa. Muitos colonos não se adaptaram ao sistema das agrovilas. Isso fez com que o INCRA assentasse nas agrovilas famílias de sem-terras, originárias de diferentes pontos da Bahia, do Nordeste e do Centro-Sul do país. Na década de 1950, imigraram para a região os índios pancarus, guiados pelo chefe Apolônio Quinani, e em 1989 ocorreu a emancipação política do município de Serra do Ramalho. Serra do Ramalho tornou-se um município autônomo e a sede do município passou a ser a Agrovila 9.
Bem, além dessa breve apresentação histórica do município de Serra do Ramalho, o representante político de sua escolha precisa conhecer também. Na economia do município, ele precisa conhecer o PIB per capita, o total de receita ao ano, o total de despesas empenhadas, o salário médio mensal, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população na comparação com os 417 outros municípios do estado e, respectivamente, com a comparação com os 5.570 municípios do país, considerando os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa. Na educação, é interessante saber sobre a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, a relação ao IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública e para os anos finais. Já na saúde, é necessário conhecer os blocos de financiamento, as prestações de conta, a cobertura da atenção primária, a estrutura da média e alta complexidade, as vigilâncias em saúde, a estrutura da assistência farmacêutica com elencos de medicamentos disponíveis. Já no meio ambiente, é necessário saber a respeito dos domicílios com esgotamento sanitário adequado, os domicílios urbanos em vias públicas com arborização adequada. É preciso também estar por dentro da presença dos bueiros, das calçadas, das pavimentações, etc. E também conhecer o sistema de abastecimento e qualidade da água para consumo humano. Vamos falar agora da segunda qualidade que o seu representante político precisa conhecer. Vamos falar da agremiação partidária, os conhecidos partidos políticos. Hoje, são 29 partidos registrados no TSE. Dos 29 partidos, em média 10 têm seu protagonismo no cenário político de Serra do Ramalho. Dos 10 partidos, um é de ideologia de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Um outro partido é de ideologia de direita, Partido Liberal, PL, e os demais partidos é de centro. Dos 10 partidos que faz frente à política de Serra do Ramalho, 2 partidos têm apresentado um grande volume de votos, conforme dados observados em relação às eleições municipais anteriores. São eles o PSDB e PSD, ambos partidos de centro. Porém, o que eu quero fazer aqui é um destaque especial. E o destaque vai para o Partido Liberal, PL. Eu penso que para as eleições municipais de 2024, o Partido Liberal tem despontado como o partido com maior projeção de crescimento para a realidade política do nosso município. Então, pessoal, há algumas situações interessantes que você precisa analisar em relação aos partidos. Penso que antes de decidir apoiar um político, é importante pesquisar sobre a ideologia do partido e ver se as propostas estão de acordo com as suas próprias crenças e valores. Se o político não estiver alinhado com essas ideias, ele não será capaz de defender as pautas importantes do partido e pode acabar tomando decisões que vão contrários aos interesses da população. Resumindo, o pré-candidato não conhece os princípios e valores do partido. Não tem como isso dar certo. É um apoio perdido. Agora, o pré-candidato tem princípios e valores que comungam com os seus princípios, mas não são alinhados com os valores ideológicos do partido. Também não tem como dar certo. É um apoio perdido. Agora, se você está alinhado aos princípios e valores do seu pré-candidato e os princípios e valores do seu pré-candidato estão alinhados ao partido, aí sim tem tudo para dar certo. Se o político está no partido e ele não defende os princípios de integridade moral do seu eleitorado, então ele não passa de um imoral. E na grande maioria, ou quase todos os políticos, não está nem aí para a verdadeira justiça social, para o bem comum de todos. Esses políticos só querem a legenda partidária, ou seja, eles não estão preocupados com princípios
de moralidade. Na verdade, a intenção se trata de puro interesse. O interesse é de se eleger a qualquer custo. O interesse é fazer parte da máquina. O interesse é fazer parte do sistema. A terceira qualidade é analisando os candidatos. Vou tomar como exemplo o papel do vereador. Por quê? Porque a função do vereador é fiscalizar as ações do prefeito e da administração pública, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta. O vereador é responsável em propor leis e projetos que visem melhorar a qualidade de vida da população. Outras atribuição do vereador é representar os interesses dos cidadãos perante a Câmara Municipal. Por fim, quero lembrar que o vereador é um representante eleito pelo povo, e por isso deve sempre agir com transparência e ética. É preciso estar sempre disponível para prestar contas de suas ações e ouvir as críticas da população. O vereador é o representante do povo, ele é eleito pelo voto popular e tem como principal função legislar, fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal. Isso significa que o vereador tem o dever de criar leis que beneficiem a população, fiscalizar se o prefeito está cumprindo com as suas obrigações. Ele também pode apresentar projetos, requerimentos, indicações que visem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Agora, que você aprendeu sobre as atribuições corretas do vereador, deixa eu apresentar também algumas situações, infelizmente, da nossa realidade, que não condiz com a prática do vereador, porém, é o que mais a gente se vê em municípios pequenos. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é tudo aquilo que o vereador não deveria fazer. A primeira situação é o seguinte: quando um político ou um pré-candidato a vereador recebe cotas de contrato de emprego de um grande padrinho político e ele vai usar essas cotas para comprar consciência, apoio do povo, ou seja, vai usar estes recursos como promessa de pré-campanha, é o conhecido toma lá, dá cá. Você conhece uma situação como essa? Então, o camarada tem uma quantidade de contrato de emprego e ele começa a usar para fazer captação da sua base eleitoral. Uma outra situação é o seguinte: quando um vereador de mandato ou pré-candidato a vereador procura uma secretaria de governo e passa horas a fio na confidencialidade com o secretário, e depois que termina a longa conversa e eles saem dali e você não vê chegar nada de relevante para a sociedade em geral, isso, no mínimo, é muito estranho, para não dizer outra coisa, é claro. Situação hipotética 3, liberações de atendimento, exames, medicamentos do SUS. Olha que coisa polêmica e complicada, mas eu vou aqui estar expondo e falando também dessa prática. Deixa eu aqui trazer a história da seguinte forma: o cidadão procura a unidade de saúde, ele é atendido na recepção ou na triagem. De repente ele é informado que no momento não tem vaga para realizar o procedimento que ele precisa e, portanto, é necessário realizar o agendamento para uma data futura. Só que, de repente, aparece um político e simplesmente a vaga aparece na hora. Qual é o grande problema nessa situação? Se a vaga apareceu, então o político acaba de acusar o profissional de saúde que atendeu o paciente de negar atendimento. Particularmente, eu reservo-me no direito de não acreditar muito nessa hipótese. Agora, situação 2, desse mesmo caso. Tem político que o padrinho dele é forte, o tráfico de influência é forte, ele tem poder de coagir funcionário. Tem político que tem moeda política de troca, a ponto de conseguir tirar a vaga de uma pessoa e dar para outra pessoa. Consegue tirar atendimento, exame, medicamento. Portanto, quando esta prática ocorre, é crime cabível de denúncia e o cidadão deve denunciar. A prática correta
que o representante político ou o vereador deve praticar é fiscalizar o atendimento, o vínculo empregatício, a ocupação do profissional, fiscalizar as condições estruturais dos estabelecimentos de saúde e os equipamentos disponíveis, bem como buscar meios para aumentar o número de vagas, dos atendimentos, dos exames, dos medicamentos e nunca tirar de uma pessoa necessitada e dar a outra pessoa que também precisa. Situação 4. O corporativismo político. Você já viu falar de corporativismo político? É assim, o vereador da comunidade A não pode realizar ações e nem fiscalizar obras da comunidade B. Por quê? Porque o vereador de lá é outra pessoa e você não pode fazer isso. Há um respeito entre eles, ou seja, o corporativismo, tratando a comunidade como um curral eleitoral, o coronelismo institucionalizado. Então, é vergonhoso que essas situações aconteçam. Uma outra situação é o seguinte: quando o servidor público efetivo ou informal, que tem pretensão de pré-candidatura à vereança, usa os cargos públicos ou o cargo público que ele tem com a finalidade de promoção pessoal, para fazer captação indevida de voto ou de votos, dizendo que ele que conseguiu isso ou aquilo. Isso é tipificado como crime eleitoral. Então, eu trouxe aqui algumas situações que acontecem na ação de muitos vereadores de mandato e pré-candidato também. São atribuições inapropriadas. Então, agora para falar da quarta qualidade que eu destaquei aqui, a quarta qualidade é a decisão consciente do eleitorado para o bom desenvolvimento do município. Primeiro, o eleitor, vamos definir aqui para você entender. Primeiramente, é importante saber que o eleitor é a pessoa que tem o direito e o dever de escolher seus representantes políticos. Isso significa que nós temos uma responsabilidade muito grande nas mãos, pois a escolha que fazemos pode impactar diretamente a nossa vida e a vida de outras pessoas. Por isso, é fundamental que o eleitor esteja bem informado sobre os candidatos e suas propostas. Não adianta votar em alguém só porque é simpático, popular. É preciso conhecer as ideias, os projetos que essas pessoas defendem. E para isso é necessário pesquisar, conversar com outras pessoas. Então, é um erro apoiar alguém só porque ele é simpático, populista. É um erro apoiar alguém só porque ele é parente, gente boa. É um erro esse tipo de prática. Ele pode ser tudo isso, mas se não tiver conhecimento suficiente, então ele vai prejudicar você e vai prejudicar ele também, porque ele não vai conseguir te representar suficientemente com as devidas atribuições que o cargo exige. Sendo assim, será um apoio perdido, porém apenas de caráter considerativo, o que não resolve e nem ajuda na resolutividade dos problemas políticos que temos que enfrentar. Eu me alonguei um pouco, foram muitas coisas, mas eu espero que você possa ter compreendido, né? E analise o conteúdo desse vídeo para que você possa, assim, conseguir tomar uma boa decisão.